Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, o nosso podcast semanal da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, como sempre, meu amigo, professor e advogado, doutor Rodrigo Campanati. Rodrigo, o que temos para hoje? Senhoras e senhores, um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. Desde já peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam sugestões para esse serviço, que é um serviço de ordem pública da OAB Juiz de Fora, que tem o objetivo de levar uma comunicação assertiva para que todas as pessoas, sejam do ramo jurídico, seja a sociedade como um todo, tenham conhecimento das principais atividades, os principais serviços que são desempenhados pelas comissões e pela própria diretoria da OAB. Então, é um prazer enorme tê-los aqui. E hoje nós temos duas convidadas, né, Daniel? Perfeito. Nas últimas duas gravações, foram dois homens nas duas gravações, né? Acho que foram dois homens nas últimas duas publicações. E a gente tem, assim, uma tradição do podcast é abordar todos os tipos de temas, trazer diversos advogados, tanto jovens quanto mais velhos. E hoje nós temos Roberta Carlini, presidente da Comissão de Compliance e ESG da OAB Juiz de Fora, e Ana Dias, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial, correto? Isso mesmo. É um prazer tê-las aqui com a gente hoje. E a gente sempre começa querendo saber a vida do advogado profissional, como começou, por que cursou Direito e por que se envolveu com a AB e como chegou até aqui. Então, vou começar com você, Roberta. Me conta um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, doutor Rodrigo, doutor Daniel, é um prazer estar aqui. Doutora Ana, minha colega de podcast, é um prazer estar aqui, né, nesse podcast que valoriza os advogados, proporciona esse espaço. Bom, eu sou de Belo Horizonte, né? Me mudei para Juiz de Fora para assumir a posição que eu estou hoje, na empresa Medquímica, do Grupo Lupin, mas escolhi o Direito, como acho que quase todos os estudantes de Direito escolhem, né, querendo buscar justiça. Tinha essa sede de justiça, escolhi o curso de Direito e definitivamente não me arrependo, sou apaixonada pela profissão. Comecei a fazer estágio, não tenho nenhum parente advogado, então foi o que ia acontecendo, aparecendo, e nesse sentido comecei a fazer estágio em empresa e nunca mais saí de empresa, né? Sempre atuei num ambiente corporativo. Dentro do ambiente corporativo, tive a oportunidade de conhecer o compliance, quando nem tinha esse nome ainda, né? Naquela época nem falava assim compliance. E, novamente, me apaixonei, sou uma apaixonada, como vocês podem ver, porque no compliance, mais do que na área jurídica, eu vi que eu tinha mais oportunidade de entrar em outros temas que me aproximavam muito mais da justiça, talvez, porque o direito, por questões processuais, existem algumas barreiras, vamos chamar assim, né? E no compliance, não. No compliance, eu vi que, na verdade, não era propriamente só uma sede de justiça, mas uma sede de integridade, de ética, de fazer alguma coisa pela sociedade que vá além só também de um processo judicial. E, com o passar do tempo, fui fazer um mestrado, né, na área do direito também, na Faculdade Milton Campos, lá em Belo Horizonte. Antes disso, né, eu fiz uma especialização em direito de empresa, justamente por sempre atuar em empresa. Fiz também gestão estratégica de pessoas, um MBA em gestão estratégica de pessoas, porque comecei a liderar pessoas e o curso de Direito não traz esse preparo para nós, então senti essa necessidade. Fiz um na área de compliance, na área de gestão das relações de trabalho, e quando eu estava no mestrado, eu comecei a conhecer mais o ESG. E aí, novamente, adivinha, me apaixonei. E aí fiz a minha dissertação, escrevi um livro em ESG, chamado ESG, a tríade estratégica do modelo de negócio rumo à longevidade empresarial e sustentabilidade. Quem quiser ler esse livro, onde a gente pode encontrar? Ele está disponível no site da Amazon e no site da Dialética, que é a editora. Ele tem tanto online, né, tanto e-book, quanto físico. Bom, então, e atualmente estou trabalhando com todas essas áreas, na verdade, né? Estou atuando com o direito, né? Sou diretora de jurídica, de ESG, de compliance e de RH também da empresa que eu atuo, que é da indústria farmacêutica. Acho que é isso, cheguei até aqui. Roberta, a gente vê a paixão no seu olhar, enquanto você fala. Você tocou num ponto importante que a gente vai abordar
pouco mais para frente, que é sobre coisa que eu mesmo queria falar, que é sobre prevenção e remediação. Que eu acho que é um grande desafio do direito que a gente vive, que a maioria das partes é só remediar, a gente não cuida do processo anterior, que é evitar os possíveis conflitos. Mas, Ana, agora conta um pouquinho de você. Bom, pessoal, primeiramente também é um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que, de fato, esse tipo de iniciativa é fundamental para que a gente possa agregar conhecimento, expertises, né? Difundir realmente todo esse know-how que a gente vem desenvolvendo na prática para que cada vez mais os profissionais da área possam se capacitar, possam se desenvolver. Então, é muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Vou contar um pouquinho, então, brevemente, para poder me apresentar. Eu fiz, na verdade, né, na época da graduação, eu fiz em paralelo com o direito, eu também cursei História. Então, a minha jornada ela é um pouquinho diferente, no sentido de não ter tido tanta certeza desde o princípio de qual caminho eu gostaria de seguir. Mas já no meio do curso eu entendi que o direito era, de fato, para mim, que eu me identificava atuando efetivamente nessa área. E eu fiz também sempre estágio, porém nunca dentro do âmbito corporativo. Eu sempre fiz estágio desde o primeiro período, mas sempre em órgão público. E quando eu me formei, eu queria muito poder ter essa experiência, né? E quando eu comecei a advogar já dentro da seara da advocacia empresarial e me encantei. Me encontrei nesse lugar e falei, acho que existe um propósito muito grande por trás disso. Consegui começar a perceber o quanto que a história dos empreendedores e empreendedoras me inspirava e entendia também que nós, enquanto advogados, precisamos ter essa percepção, né? De que a gente também, como profissional liberal, como alguém que entrega soluções e presta serviços, também precisa ter visão empreendedora, precisa entender sobre negócios, né? Então, eu achei que as coisas começaram a fluir de uma forma muito convergente ali para que eu pudesse desenvolver essas habilidades e fui me encantando cada vez mais. E dentro dessa perspectiva, né, eu acho que dentro dessa visão da advocacia empresarial, principalmente, que é onde eu tenho mais poder de fala aqui para falar por toda a experiência, todos os anos aí de know-how que eu venho desenvolvendo na área, eu queria muito implementar essa visão preventiva. Né? Então, eu acho que muito antes a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Principalmente dentro dessa perspectiva que hoje é o Legal Ops, a gente consegue trazer essa visão preventiva e estratégica, né? Principalmente dentro do negócio, mas muito antes, é uma terminologia que já existe há muito tempo, mas que no Brasil é um pouco mais recente, né? Para a gente poder aplicar isso, de fato, na prática. E é uma coisa que eu sempre quis implementar dentro da minha advocacia, ter uma visão preventiva, ter uma noção estratégica e muito dessa visão também 360 dos negócios que eu atendia. Então, eu acho que a gente tem um papo muito rico para trocar aqui hoje mesmo, acho que vai ser uma troca muito rica e eu fui me encantando, de fato, por esse caminho, mas principalmente dentro dessa vertente. Acho que o litígio, ele faz parte, né? Tem algumas situações em que a gente não consegue outra solução, senão recorrer ao Poder Judiciário, né? Mas existem tantas nuances e tantas questões que a gente pode realmente trabalhar para mitigar estes riscos que eu acho que a gente tem. E essa prevenção que a gente comentou, até para quando você for para o judiciário, essa prevenção te traz uma preparação para o tal momento. Que às vezes demonstra boa-fé, né? Não só boa-fé. Às vezes também, muitas empresas não têm os documentos necessários, ou os próprios também, os trabalhadores não têm os documentos necessários. Diversas coisas, nós não vamos entrar nesse aspecto específico, Rodrigo. Bom, eu tenho já algumas dúvidas e eu queria da colaboração de todos. Inclusive o Daniel também, ele é um entusiasta sobre esse tema. Eu queria que vocês explicassem de uma forma mais acessível ao público, primeiro, o que é o compliance? Porque é uma palavra, né, uma palavra estrangeira, que foi incorporada aqui, né, no meio jurídico do Brasil, mas que muitas das vezes o povo em si não sabe o que é, né, não sabe como funciona, para que funciona. Então, eu queria que vocês explicassem, na medida do possível, de uma forma mais acessível. Sim. Bom, compliance, né, vem do inglês, né, vem de conformidade, né, estar em conformidade, estar em compliance, mas muito além de estar em conformidade, o compliance ele tem a ver com ética, com integridade, com cultura, né? Então, quando a gente fala num programa de integridade, né, num programa de compliance efetivo, a gente fala de todo um sistema complexo que vai desde mapeamento de riscos, né? A gente fala também sobre o exemplo da auto-administração, né? Tone at the top. A gente fala... O exemplo tem que vir de cima. O exemplo tem que vir de cima, tem que ter coerência, né? Não tem como... O exemplo não é a melhor forma de ensinar, mas a única, né?
Então, a gente fala também de investigação, de denúncias, de ter um ambiente seguro para fazer a denúncia, que seja anônima, se a pessoa assim optar, né? Tem a parte também de políticas, tem a parte de treinamento, né? A parte de otimização. Então, por exemplo, lá na empresa, além de ter esse sistema de passar por treinamentos, de investigação, nós temos, como a indústria farmacêutica, as pílulas de compliance, né? Para aquilo realmente ser cultura. A gente não quer ter que investigar, né? A gente quer que as pessoas tenham essa consciência. É sobre isso o compliance, ter essa consciência de prevenção, de não desperdício, de fazer o certo porque é o certo e não porque alguém vai te punir ou porque alguém está olhando. Entendi. É um tema que eu fico extremamente instigado, porque hoje a gente vê, e aí eu te falo porque eu tenho o meu escritório e a gente tem, né, Daniel, a gente tem atuação, de certa forma, empresarial, a gente tem alguns clientes que têm empresa e a gente vê que muitas das vezes eles apresentam também falhas na compreensão disso, porque o empresariado brasileiro, sobretudo, e eu não sei a estimativa de percentual, quantos são empresas familiares, uma maioria bem considerável, são pessoas que muitas das vezes começam pequeno e crescem sem ter essa noção dessa conformidade, de como agir assim, e acha que ser empresário tudo vale. O que importa é o dinheiro. E isso é algo que hoje a gente está vendo que no mundo inteiro existe um movimento diverso, né? Um movimento que tem outros objetivos. Você trabalha mais sociais, inclusive, diretamente para as empresas ou é só um ramo do direito que você é apaixonada ou é só o trabalho da própria comissão? Me fala um pouco do trabalho da comissão e do seu trabalho no dia a dia. Perfeito. Bom, hoje a comissão, ela é de fato a comissão de direito empresarial, então é para todos os advogados que atuam de alguma forma, né, envolvidos nesse setor corporativo e empresarial. Eu gostaria até de abrir aqui, né, um espaço para fazer um convite para todos os advogados aí de Juiz de Fora que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a prática da advocacia nessa área, que têm interesse em obter mais conhecimento. A gente tem promovido diversas palestras que têm muita sinergia com a nossa área de atuação, então eu estou realmente como vice-presidente atuando de forma muito próxima do nosso presidente, Sérgio, para que a gente possa trazer questões que realmente agreguem, né, na nossa advocacia. Então, a gente está fazendo um trabalho muito intenso, fica aqui o convite para todos vocês advogados que têm interesse, né, em atuar na área, ou já atuam, ou têm interesse também em atuar e conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho. Mas hoje o meu escritório é, de fato, focado na área empresarial. A gente atende de formas diversas, né, as empresas, desde aquela pessoa que está começando, quando eu falo empresarial, né, às vezes o MEI não se enxerga também nesse lugar, né? Então, desde aquele que está, de fato, começando, iniciando, precisa de um serviço de adequação, precisa ter uma marca registrada no NPI, precisa entender que precisa ter um contrato realmente de prestação de serviço, por exemplo, que englobe todas as suas obrigações e também as obrigações da outra parte contratante. Então, desde aquela pessoa que está começando até, de fato, que é a nossa área de maior especialização, nosso carro-chefe, que eu falo lá no escritório, que é a expansão de negócios. Então, o nosso maior forte no escritório é trabalhar realmente com franquias, expansão de negócio, licenciamento de marca, mas a gente atende de uma forma bem abrangente, né, todo esse setor empresarial. E até pegando esse gancho aqui com a pergunta, podendo contar um pouquinho da atuação do escritório e até um pouco da percepção que o Rodrigo trouxe para a gente para agregar, essa questão da empresa familiar, eu acho que ela é muito delicada e a gente precisa ter um olhar realmente muito profundo sobre isso, porque, de fato, a gente não tem como, a maioria, né, do que a gente tem acesso hoje, empresas ainda estão dentro desse segmento muito familiar, e até um pilar do próprio ESG, né, da gente falar em governança, eu acho que é um tópico essencial. Sim. O que eu vejo na prática são muitas empresas, de fato, ruindo, às vezes, né, em uma falência, entrando num cenário completamente caótico financeiro, de gestão de pessoas, de processos, porque é isso. A coisa se consolida e cresceu muito da forma como, vamos colocar, né, o patriarca, a primeira pessoa que estava à frente da empresa, da marca, construiu, mas a sociedade muda, as coisas mudam. E se a empresa não profissionalizar nesse nível de entender que é necessário todo um processo de governança corporativa, que é necessário entender como vai se dar essa sucessão empresarial, que é necessário implementar processos claros, as coisas
tem tendido a dar um pouco errado. Então, Concordo acho que é um ponto absolutamente, importante. Ana. De fato, né, não tem como hoje não falar em compliance, independente do ramo de atuação, independente do porte da empresa, do escritório. Né, compliance ESG está atrelado realmente à própria sustentabilidade daquele negócio. Né? Fora que consumidores, não só investidores, têm exigido, né, esse medidor, mas também os próprios consumidores, né, os clientes, exigem isso, está atrelado à reputação. Então, independentemente do nicho, a gente precisa ter isso na espinha dorsal. Então, a gente pode ir além, não só do nicho, como do tamanho também. Quando a gente fala de Legal Ops, Compliance, ESG, a gente está falando, assim, a grosso modo, um pouco de gestão e de precaução. Você tomar procedimentos e atitudes e definir regras que vão sustentar o caminho da sua empresa. Por exemplo, a gente trabalha no escritório, vamos dar um exemplo, um nicho que eu sou especialista, que é a advocacia trabalhista. A gente trabalha tanto para empresas quanto para empregados e empregadores. E a gente vê, nos dois casos, que um dos maiores problemas, tanto que quando é vantagem para um ou é vantagem para outro, é a falta de comunicação documentada, interpretação, uma falta de comando, é uma falta de um próprio processo dentro da empresa. Isso até para empresas pequenas. Vou dar um exemplo, empresas que, por si só, começam a aplicar banco de horas, por exemplo, que é uma questão trabalhista, que você resolve fazendo uma reunião com o sindicato, você vai ter isso aprovado e vai ser legal, mas a pessoa vai e coloca por si mesma. Ou, por exemplo, em 90% dos contratos de pequenas empresas não tem as atribuições do funcionário. Isso quando tem contrato, né? Às vezes faz só anotação na carteira de trabalho. Então, assim, aí vem um monte de processo sobre desvio de função, acúmulo de função, sendo que essas funções, na verdade, nunca foram descritas. Sim. Então, assim, os problemas são basais em relação a como você estrutura a sua empresa, como você cria os procedimentos e como você vai gerir ela no futuro. Mas, mesmo assim, essa cultura o Brasil é lento nessa adaptação em relação a processos. A gente acha desnecessário. Muitas vezes a gente prefere uma gambiarra, não vou resolver aqui, vou resolver ali. Isso gera o quê? A gente tem o advogado brasileiro atua muito mais apagando incêndio do que instalando extintores. Exatamente. E a gente tem que perder essa imagem de jurídico que apaga incêndio, né? De jurídico que só fala não, jurídico e compliance, né? De fato, essas áreas são muito mais estratégicas do que se imagina. Mas justamente por isso, a gente tem que realmente fazer um mapeamento, organizar as coisas, né? Não é falar que não pode. Não, você pode, mas você tem esses riscos, né? Governança, você tem esses riscos. Diante desses riscos, a gente pode optar sim ou não, se eu quero continuar. E se sim, como que eu vou mitigar esses riscos? Como que eu posso seguir de uma forma mais segura? Né? E para não ter surpresas, para não ter que apagar incêndio. E, nesse aspecto, o jurídico e o compliance caminham de mãos dadas, né, justamente atuando aí como um parceiro do negócio. Uma coisa que eu... Só um minutinho, Rodrigo. Uma coisa que eu falo para os meus clientes e até amigos é que o advogado é o profissional mais barato que você vai contratar na sua vida. Porque o advogado, ele só traz lucros. Só que a gente tem uma cultura de que o advogado só vem quando tem problema. Então, às vezes, a pessoa tem até uma visão negativa do advogado. Assim, se eu precisar do advogado é porque eu estou ruim, estou com problema, estou em extrema necessidade. Mas, não. Se você contratar um advogado antes do problema, vai ser muito, muito mais barato. E é onde entra o avanço do Legal Ops, que é Exato. o escritório jurídico ser uma empresa dentro da empresa, onde, com análise de dados e todas as informações que você tem, e análise estratégica que você citou, você começa a demonstrar resultado, mostrar para o seu próprio cliente que você é lucrativo. Você não é um gasto, você, na verdade, o advogado é um investimento. Exatamente. Não é? Exatamente. O Legal Ops, né, a gente passa aí por pessoas, processos e tecnologia, né? E passa também pela parte da gestão financeira, a parte de gestão de governança da informação. Então, justamente, muito mais que prevenir riscos, traz oportunidades. Teve aquele caso, né, que o jurídico de uma determinada empresa de chocolates fez uma mudança, sugeriu uma alteração na embalagem de um determinado produto
que aí teve um benefício tributário muito grande, né, que trouxe não só savings, como trouxe oportunidades para essa empresa. Então, e como que isso foi feito? Com essa governança da informação, né, com investimento nos times, metodologias ágeis. Né? Até mesmo litigioso. Se a empresa tem muito litigioso, às vezes uma análise estratégica, você percebe que é mais vantajoso já fazer acordos no início do que ter aquela cultura de levar o processo até o final. Exato. Então, hoje vivemos num mundo baseado em dados, né, Rodrigo? Acho que sem dados a gente não consegue tomar decisões assertivas e estratégicas, né? E dentro dessa perspectiva do Legal Ops, até trazendo esse exemplo, né, do trabalhista, desse passivo, mesmo quando existem muitos litígios, eu acho que isso pode ser uma fonte inestimável de informações para guiar essa tomada de decisão e o que fazer para prevenir e regularizar melhor isso. Então, hoje, dentro do Legal Ops, a gente implementa muito da tecnologia, né? A gente precisa, de fato, buscar alternativas com tantas ferramentas que existem hoje. E existem softwares, por exemplo, que eles vão justamente mapear esses litígios e traçar todo um organograma de ações para que você possa implementar ações estratégicas dentro da empresa, justamente dentro dessa perspectiva de Legal Ops. Então, unir essa tecnologia, trabalhar realmente com softwares que vão trazer soluções, automações, otimizar o trabalho e a entrega, né? Tanto dessa cultura mesmo, né? Do empregador para com o seu colaborador, mas também entre os colaboradores, para que eles entendam também dessa cultura, né? Então, é muito além de trabalhar toda uma documentação, né, trabalhista, por exemplo, que é isso que foi mencionado, de você ter um contrato de trabalho que traga justamente essas funções de forma discriminada, é ter um termo de conduta. Muitas vezes a gente vê, né, os empregadores reclamando da conduta dos empregados. Você já expôs de forma clara para ele o que você espera, o que você almeja? Então, ter um termo de conduta, ter toda a documentação, de fato, regular, mas, para além disso, usar também dessa tecnologia junto dessa perspectiva do Legal Ops e trazer software, trazer soluções, trazer tecnologia para aprimorar tudo isso, né? Eu estou analisando o que vocês estão falando e a minha cabeça está a mil aqui e eu estou vendo uma série de situações. Dentre elas, alguns problemas que são claros. Todas as pessoas que já tiveram algum negócio ou que têm um negócio, elas sabem que é muito difícil liderar. Uhum. Isso é uma dificuldade. Pode ser aprendido? Pode. Existem os líderes natos, existem, mas você pode aprender. E é muito difícil liderar, é muito difícil. É muito difícil vender o seu negócio. Às vezes você tem uma facilidade operacional, mas não tem uma facilidade, você não é de vendas. Outras vezes você tem uma dificuldade extrema organizacional. Você não é uma pessoa que consegue se organizar. Esse tipo de dificuldade, ele acaba que gera um grande risco para a empresa, né? E eu estou analisando a conversa, né, aqui, e eu estou vendo que a grande maioria das pessoas provavelmente estão entendendo o que eu estou falando, porque eu também vivencio isso, óbvio, porque é difícil, né? A minha capacidade é uma, só que eu tenho que me agregar a outras coisas. E, de fato, de repente, esse tipo de assessoria mais direta, conhecendo do A ao Z dentro da fábrica, dando orientações, fiscalizando procedimentos, às vezes é coisa simples. Hoje, uma pessoa me liga perguntando, falando, né, teve um problema que antes de ontem, um funcionário que é o motorista entregou um caminhão para um adolescente de 13 anos de idade que perdeu o controle. Sem comentários. Não, perdeu o controle. Tudo errado. Mas eu acho que nesse caso não há compliance que resolve. Não, mas olha só. Mas procedimentos que garantam que ele não faria isso, não né? Que tem uma forma de supervisionar. Não, supervisionar. Foi o que eu falei. Sim. Não, e o pior, o rapaz ainda, o menino lá, o adolescente, ainda perdeu o controle e ainda bateu na igreja. Eles ainda cometeu uma erodeira. Vai pro inferno, mas coitado. a grande questão foi o que eu falei com ela. Ela estava me falando assim, mas querendo, né, dar advertência, ele falou que não vai pagar a igreja, não vai dar advertência. Eu perguntei, peraí, primeiro, vocês erraram porque vocês têm a obrigação de fiscalizar. Segundo, a punição já foi antes de ontem, já estamos hoje. Será que já tem a imediatidade?
da aplicação da sanção. E outra coisa, vocês também erraram. Porque vocês têm a obrigação de fiscalizar, porque tem a culpa em vigilando. O que é isso? O dono, ele tem a obrigação de vigiar. Você pode não responder criminalmente porque você não emprestou mas civilmente será corresponsável, solidariedade. A empresa vai ter que pagar depois que ela corra atrás do funcionário. Mas essa que é a grande questão, e isso que eu queria trazer. Essa vivência. Como resolver isso no compliance? Não, deixa elas responderem. Primeiro, você me deu uma ideia aqui. Não, já fala que integra... Então... porque você começou a falar sobre que a gente é especialista num assunto. E aí eu lembro de outros papos que nós já tivemos aqui, que é sobre o próprio advogado, que como nós todos somos advogados, que é que você aprende a ser advogado. Você não aprende a ser empresário. Então, todas as dificuldades que a gente falou sobre as empresas familiares e os pequenos empresários, uma pessoa faz bolo, excelentes bolos. Só que ela não sabe gerir financeiramente, ela não sabe estratégia, ela não sabe processo. Ainda mais a advocacia hoje, quando a gente entrar, por exemplo, no Legal Ops, é como se fosse uma cadeia de processos. Sim. E que a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, a maioria dos advogados. E a gente está transformando. A tendência é essa, né? Transformar a advocacia quase num processo industrial, onde setorizar as coisas, ter um produto, por mais que a gente não possa vender esse produto. É deixar o advogado focar na estratégia propriamente dita, né? Jurídica, isso é só. o legal, Exato. né? Entender Isso é o estratégia, juntar processos, pessoas, estratégia, ter essa visão. Para você aplicar, Mas geralmente você não tem como tomar decisão empresarial sem ter o conhecimento jurídico. Porque tudo você vai precisar. Sim, tudo. Do contrato. No início, né? Antes de pensar em ter empresa, sobre viabilidade do negócio. É um negócio lícito, começa por aí, do básico. Né? Nesse caso seu do exemplo. É um negócio lícito, né? Colocando esse caso no compliance, por exemplo. Primeiro, esse negócio deveria estar mapeado, quais são as possibilidades. Segundo passo fundamental, comunicar. O óbvio precisa ser dito. Olha, quem pode dirigir um caminhão é uma pessoa maior, habilitada, enfim, não pode fazer uso de bebida alcoólica, precisa usar o cinto de segurança. Essas questões precisam estar claras, precisa ter um treinamento periodicamente, as pessoas precisam assinar o que acontece se descumprir uma norma da empresa. Mas nesse caso específico, com certeza o motorista sabia que isso era ilegal. Com certeza. Então, a questão a empresa se preparou para se algo acontecer, porque são pessoas, a gente lida com pessoas. Uma pessoa pode surtar e quebrar tudo um dia de estresse do nada. E aí, como a empresa vai agir se essa pessoa tiver, por exemplo, vamos supor que ela foi num podcast, um funcionário da sua empresa. Aí ela chega lá, tem uma crise nervosa, quebra tudo, joga mesmo para o alto. Como a empresa pode se preparar para que, num evento que isso aconteça, estando um funcionário falando em nome da empresa, ela possa diminuir as suas responsabilidades, porque mitigar totalmente não vai ter jeito. Sim. Então, precisa ter isso previsto, essas possibilidades precisam estar previstas, precisam ser comunicadas e a empresa precisa agir. Então, fazer nada não é uma opção, né? Mostrar que diligenciou, fez tudo aquilo que poderia ter sido feito para poder minimizar aquilo, ou seja, demonstrando que não concorda com aquele tipo de conduta, né? E que a punição vai ser dada. É uma justa causa? Né? Ou uma suspensão, enfim, o que vai ser feito com essa pessoa? Precisa ter uma punição exemplar para que seja passada a mensagem de que aquilo não é tolerado e que não é a conduta da empresa. E também mostrar que o funcionário foi orientado antes. Exato, vai ter a assinatura dele lá, foi treinado, orientado, a política é essa. Você concorda que na prática quase ninguém tem, né? Isso advém muito na minha percepção dos processos, né? Eu acho muito interessante sua colocação quando a gente traz essa visão de que o advogado, na formação, a gente não aprende essa visão realmente mais macro. E eu aprendi muito isso por atuar de forma especializada em franquias. E franquia é processo, porque é padronização, você precisa replicar, você precisa escalar, então você precisa de padrão, e para ter padrão você precisa ter processos. E quando a gente fala em processos, qual que é a forma que eu enxergo, né? O que fazer, então, para evitar essas situações, ou ao menos diminuir, de alguma forma, uma responsabilidade maior da empresa? Eu entendo que é desenhar e mapear de forma muito completa e detalhada esses processos. Quando a gente fala isso, é realmente desde o princípio.
Vamos falar, né, no POP, que é um procedimento operacional padrão, trazer isso para as empresas de uma forma muito bem estruturada. Porque se a empresa ela já tem tudo desenhado, não, o que é permitido, o que o motorista do caminhão pode fazer, o que ele não pode fazer, e ele assinou estando ciente disso, para além de assinar que está ciente disso. A empresa está fazendo capacitação? A empresa está aplicando treinamento? Não adianta também você colocar uma série de papelada ali para o seu funcionário assinar e não... sem conhecimento. Tem perfis e perfis, tem que treinar, capacitar. Isso quem não tem hoje em dia não tem justificativa, independente do tamanho da empresa. Isso é uma questão simples que faz muita diferença. E que a gente pode atuar no interno, né? Eu acho legal que a gente tem essas duas perspectivas, Sim. né? Alguém que está ali dentro do departamento jurídico interno, que está acompanhando realmente a vivência da empresa, mas também existe essa possibilidade de você, enquanto escritório de advocacia externo, aplicar quase como se fosse um legal ops as a service, né? Assim, uma coisa bem interna também da empresa, porque essa visão. Às vezes a gente trabalha, inclusive, muito em conjunto, né? Um escritório de advocacia externo trabalhando em conjunto com um departamento interno jurídico. Sim. Então, assim, as possibilidades são inúmeras. As pessoas só precisam ter essa percepção cada vez mais de que elas precisam profissionalizar os seus negócios. E profissionalizar os seus negócios não é necessariamente só fazer uma logo bacana, estar na rede social, e, né, isso é importante também, mas é ter os cuidados para você operar com a segurança jurídica necessária. Isso é o básico. Só para complementar, porque eu acho que é interessante, eu não sei se o ouvinte as pessoas, né, das redes sociais que estão assistindo este podcast estão tendo a dimensão necessária do que a gente está falando. Repito, teve uma fala aqui bem interessante, que foi: o advogado na faculdade, ele aprende as leis. Uhum. Ele não aprende a empresariar, a empreender. Ele não aprende o marketing. E isso é muito difícil, porque vai muito além do direito. E o que a gente está falando aqui tem a ver com o empresário normal. Porque o empresário ali, que seja do MEI, né? O presidente de SA não tem tanto problema, porque tem um corpo jurídico muito grande, mas um empresário... Mas compliance no SA, então nem fala, né? Para você fazer qualquer tipo, você tem que estar totalmente regular. Perfeito. Perfeito. Porque suas contas são todas abertas, então tem auditoria constante, né? Mas o limitado ali, que muitas das vezes, que é a maior parte, que são as pessoas que estão relacionadas... Volto a falar, o ser o líder e ter essa estrutura e ter esse conhecimento e saber e entender de tudo isso que está sendo dito aqui é muito necessário. E é muito necessário para você, advogado, para você, advogada, ter a noção de que crescer, a doutora falou, porque tem que escalar. Quantas vezes eu já falei com o Daniel? Eu tenho medo. Isso mesmo. Eu tenho medo. Eu esperava você acabar de falar para eu falar isso. Eu não quero, enquanto eu não. Eu sou uma pessoa que você vai me pegar, vai me botar no tribunal do júri. Eu vou fazer de tudo para absolver o meu cliente. Obviamente, no limite da ética, né? Até porque eu sou formado em filosofia e eu tenho que acreditar. Eu tenho que dar o exemplo. Né? Tem que ter uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Agora, me põe na gestão. Essa semana eu tive reunião e eu falei, olha, eu não sou a pessoa para esse tipo de coisa. Eu tenho muita dificuldade em delegar. Eu tenho então eu tenho dificuldade, eu tenho conhecimento. Eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu tenho medo de crescer. Mas aí que tá, liderar, e aí o empresário, o empreender também tem muito disso, não é saber tudo. É delegar. Na verdade, você tem que saber fazer as perguntas certas, entendeu? Você tem que saber onde buscar. E buscar esse auxílio. Eu acho que o ponto principal também é esse. Ninguém vai ter todas as expertises e habilidades. Cada vez mais a nossa sociedade, a forma como as coisas vêm avançando, exigem que a gente desenvolva mais habilidades interpessoais, Sim. que vão muito além, de fato, da técnica. Na minha percepção, que eu vejo dentro da prática da advocacia, lidando assim, com muitas empresas,
a grande maioria vai ter um perfil, de fato, como você mesmo trouxe, mais operacional, e o outro vai ter um perfil mais comercial. Às vezes, eles vão se encontrar e formar sociedade e conseguir trazer habilidades complementares, mas nem sempre. Então, na minha perspectiva, até dentro de um escritório de advocacia, vamos colocar assim, que tem que se entender, né, como eu trouxe até no comecinho, como sim, alguém que está ali enquanto empresário, enquanto empreendedor, até mesmo dentro de uma gestão de um escritório de advocacia. O que eu sinto que eu não tenho tanta facilidade, o que eu sinto que eu tenho um pouco mais de dificuldade para desenvolver, eu tenho que buscar quem é, então, um especialista na área para me trazer esse suporte. Não adianta a gente também querer dar conta de tudo, conseguir desenvolver todas as habilidades e saber tudo. Não vai. Porque é perfil também. Então, é trazer, somar, né? Trazer o que a gente está precisando de solução para abrir a nossa visão. E é muito legal ter uma perspectiva de alguém que está de fora. Eu acho que isso complementa muito. Sim, embora a liderança seja uma skill pessoal que todos nós, independentemente do que faz e como faz, deva ter, liderar pessoas não é para todos. Né? Ser gestor não é para todos. Às vezes, a pessoa não quer delegar, a pessoa quer fazer, e ok, você é um especialista, está tudo certo. A gente tem que realmente entender quais são as nossas habilidades, o que realmente me inspira, o que eu quero para a minha vida, para a minha carreira. E aí sim você decide. Tem que ter essa clareza. E tem muita questão de você avaliar as capacidades de cada um. Se você tem 5 pessoas, você vai... Pô, essa pessoa é especialista nisso, que é a questão da especialização dentro de um legal office, de um escritório. Uma coisa que a gente não comentou sobre essa parte de profissionalização do escritório de advocacia e mensuração e dados, que é dentro do escritório que trabalha dentro de uma empresa, ele é uma empresa que tem que mostrar lucro para a própria empresa. Porque ele é um escritório de advocacia, ele é um custo da empresa, ele é um setor dessa empresa, querendo ou não, e ele tem que mostrar produtividade, resultado. Então, isso é uma coisa que gerou, talvez, essa necessidade de você padronizar, especializar, setorizar. Então, criar uma indústria advocatícia dentro de uma outra empresa. E, hoje em dia, a palavra da moda é gestão e a outra é dados. Então, é o ativo mais valioso. Exatamente. Só perde para pessoas, né? Então, hoje a gente tem dados, hoje em dia tem inteligência artificial monitorando qual é a média de decisão de um certo juiz, qual é o tipo de peça que tem mais chances de vencer, analisando todos os riscos, fora as pessoas que também já faziam isso há muito tempo. Mas então a gente está no mundo dos dados, onde as decisões são direcionadas por informações matemáticas. Aí eu pergunto para vocês, dos advogados, como esse ambiente, onde é um ambiente matemático, você me perguntou mais cedo que eu falei que eu sou apaixonado por matemática e física, sim, esse ambiente das exatas, influencia, tolhe, ou até mesmo pode prejudicar ou transformar o advogado num mero replicador das decisões informacionais? Como esse mundo de dados a gente consegue manter a análise crítica, a análise até emocional da experiência do advogado, para que o direito, por si só, não vire só um chat GPT da vida, onde você insere os dados e ele te dá a resposta? Então, começo dizendo que os números não mentem. Então, advogado que não gosta de trabalhar com número, hoje em dia não tem profissão que não tem como trabalhar com número, não tem como trabalhar com dado. Né? Mensuração hoje é fundamental. É através desses números que a gente vai conseguir aumentar o número de pessoas naquela equipe, que vai conseguir vender um produto, né? Principalmente no escritório de advocacia, que você vai mostrar, por exemplo, o que você vai evitar com o número de condenações, o que vai otimizar o processo, que vai otimizar o clima com esses números, com esses dados. Então, é nesse sentido, né? Tem que saber utilizar esse dado. Essa governança de dados ela é tão importante por isso, porque tem dado que não serve para nada, realmente. Você tem que pegar os dados que fazem sentido. Então, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade, nós utilizamos os dados para mostrar a redução de condenações, para mostrar a melhora do clima. Já utilizei os dados, tem um equivalente que chama FTE,
full-time equivalent, se não me engano, que eu demonstrei, a gente listou todas as atividades feitas no departamento jurídico e quanto tempo se gastava por atividade. A gente fez isso durante um período, para não ser uma atividade isolada, que fosse rotina realmente. E ali eu tive o número de quantas pessoas eu preciso para eu ter o resultado. Você quer um jurídico estratégico que entregue resultado, então nós precisamos de X pessoas. Por outro lado, eu preciso de 3 pessoas, por exemplo. Se eu estou com 3 pessoas, tem que dar conta. Então, porque se não der, qual que é o erro do cálculo? Como que a gente vai melhorar esse processo? Justamente. Então, assim, hoje não tem como nada sem mensurar dados. Principalmente quando a gente leva para o empresário. É números. Porque se a gente for falar no juridiquês, se a gente for falar de melhor técnica, melhor estratégia de defesa, isso não faz nenhum menor sentido. Mas quando, para ele. Mas quando eu trago aquilo no negócio... o papel crítico do advogado nessa questão? Porque a gente poderia simplesmente ser dados. Sim, não. O papel crítico, primeiro, vai ser entender do negócio. Se ele está, por exemplo, na minha área, indústria farmacêutica, então eu tenho que entender do negócio. Eu vou lá na área de qualidade, eu vou ver a pesquisa, eu vou ver a produção, eu quero entender qual que é a nossa estratégia comercial para aí sim eu aplicar o direito, eu aplicar o compliance. Então, primeiro é isso, conhecer com profundidade o negócio. Porque senão fica automático, fica uma receita de bolo, e não é assim que funciona, né? Então, dando um exemplo de um caso que nós tivemos, que foi um case de sucesso, que havia um medicamento para uma doença rara, que nós fabricamos. A gente adquiriu esse portfólio de uma outra companhia, e, na verdade, a gente nem queria esse medicamento, era um outro portfólio, e essa companhia falou, você leva tudo, é tudo ou nada. O que é esquisito. Todo advogado já ia falar, bom, tem alguma coisa que não foi falada aí. Enfim, foi feita a due diligence na época, né, mas, com o tempo, nós descobrimos que esse produto ele dava prejuízo. O custo de fabricação dele era maior do que o custo de venda, valor comercial dele. E, na indústria farmacêutica, os preços são tabelados. Existe um teto que é estipulado pela CMED, e, para você aumentar, somente se a CMED assim concordar. Foi feita toda pela via administrativa primeiro, para a gente tentar. Primeiro, a gente tentou entender com profundidade toda essa temática, se não tinha como reduzir custos, né? E realmente não tinha, porque são fornecedores homologados pela Anvisa também. Como na seara administrativa não teve como, chegou para o jurídico. Aí sim chegou para o jurídico esse caso. E nós não só conhecemos essa temática, como fomos também a menor preço internacional, atacamos diversos temas, né? E foi uma decisão extremamente histórica que a gente conseguiu fazer com que a CMED revisse esse preço, né? Dados diante desses dados que foram apresentados com muita profundidade, e o preço foi elevado. E esse produto, que era o patinho feio, né? Antes, todo mundo queria vender, passar e não podia, porque é o único para essa doença rara, virou hoje o principal do nosso portfólio. Em resumo, a primeira empresa não tinha um jurídico que resolvesse, aí vendeu para a empresa que comprou, teve um jurídico que resolveu. Nossa Senhora, não me coloque em situação numa saia justa. Essa é só a minha opinião, tá? Eu acho essa perspectiva muito, muito interessante, esse exemplo, né? Que a gente consegue perceber na prática essa importância dos dados, e eu acho que realmente não tem como a gente escapar mais desse cenário. Existe uma frase muito clichê, mas que eu entendo como sendo muito verdadeira, né? Que é aquilo, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E se você não tem dados suficientes para embasar em qual vai ser a sua estratégia, qual é o caminho mais assertivo a seguir, isso seja dentro do escritório de advocacia, em que você, enquanto advogado, precisa saber quais áreas atuar, né, de que forma oferecer o seu serviço, mas também, principalmente, né, também dentro desse escopo corporativista, e para o empresário e a empresária que quer tomar decisões dentro do negócio, é muito complicado. Você pode até tomar alguma decisão, mas se ela não está embasada em dados, você provavelmente pode até escolher um caminho, mas pode ser o caminho errado. Então, na minha percepção, eu entendo de verdade que existe essa problemática toda da IA, né, da advocacia, o advogado virar um chat GPT, porque tem essa questão dos dados. Na minha perspectiva, isso nunca vai acontecer. Eu realmente acredito que os dados eles vêm para somar, para serem mais uma ferramenta para que a gente possa aplicar a nossa expertise. ChatGPT não tem inteligência contratual. Ele pode te emitir um contrato, uma base de um contrato, mas só você vai saber, por toda a experiência que você já teve, do que dá errado, do que dá certo, e de como orientar melhor o seu cliente para trazer uma personalização para aquele contrato, que vai, de fato, aplicar, entender o que cabe, o que não cabe, fazer os ajustes
ajustes necessários. Então, ele vem para te trazer, talvez, uma otimização de tempo, para te trazer, né, uma otimização das tarefas e uma base ali para você trabalhar, mas eu realmente não acredito que ele possa nos substituir, porque a gente tem uma inteligência ali que é com base em experiência. E tem um lado humano. Falta sensibilidade, né? O ChatGPT não tem a perspicácia, a sensibilidade de saber além das entrelinhas, além daquilo que foi colocado no prompt. Mas, Roberta, mesmo se em algum momento eles vão ter. Eles vão evoluir a esse ponto. Só que, para nós, somos humanos e, por mais que algumas tarefas, tipo comprar numa loja, às vezes você prefira comprar na maquininha do que ser atendido por uma pessoa, quando você tem um problema, você quer que alguém te ouça. Você quer que a pessoa converse com você. E só humanos entendem humanos. As máquinas, por mais que em algum momento possam compreender quase tudo sobre a gente, eles nunca vão compreender tudo. O Rodrigo, que é um filósofo, sabe muito mais sobre isso. Aristóteles falava, né? Nós somos um animal político. Político no sentido de que nós vivemos em sociedade, nós somos um grupo, né, que precisa. Você, isoladamente, você consegue sobreviver e tal, mas talvez em determinadas situações não consegue nem sobreviver, mas você pode querer se isolar, mas a força do ser humano ela está na coletividade, na capacidade de pensamento, de interação, de inteligências. Por exemplo, elas estão trazendo algumas informações que eu estou assim, poxa, se no meu escritório fosse isso? Porque a grande maioria das pessoas, dos advogados, com certeza, eles que forem assistir esse podcast, estejam assistindo, eles estão com esse pensamento, como aplicar, como crescer, como aprender a empreender, como crescer né, na minha empresa. Porque, por mais... Não tenho CNPJ, só tenho a minha OAB, mas você não deixa de ser um empresário. Eu não trabalho no escritório. Se você é associado, você é um empresário. É como se fosse... empreendedor, né? Como se fosse uma holding com as suas, né, com as suas filiaizinhas ali, com as suas empresinhas. Ô, Rodrigo, só para você conclui, mas é para direcionar essa pergunta que eu achei muito interessante que você falou, para as duas falarem, na prática, como um pequeno escritório de advocacia ou um advogado individual consegue iniciar essa aplicação de começar a criar um processo dentro do seu escritório para transformá-lo numa empresa. Eu posso escrever? Claro. Então, ele começa na dele, corrige a casa dele e depois como que ele leva isso para fora para os clientes dele. Porque não adianta ele vender na teoria e na prática, né, eu falo, compra livro, mas eu não leio o livro, entendeu? Como? Sim. Vou deixar a Ana agora começar, ela que é escritório. Vou compartilhar, então, um pouco da minha própria experiência, né, no escritório. Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa entender é valorizar as pessoas. Né? Então, a gente não consegue crescer, a gente não vai conseguir, de fato... Porque chega um determinado momento em que, sim, a gente, para começar, vou falar da minha história. Quando eu fui abrir o meu escritório, começar na advocacia autônoma... Você vai ficar sobrecarregado de funções e demandas, você tem que fazer o financeiro, comercial, atendimento ao cliente, a produção da peça técnica, né? A audiência, então diligenciar, gerir, cobrar, pagar. Então, você tem que ter, de fato, uma pequena sobrecarga no começo, porque o começo é assim, pelo menos para quem não, né, assim como eu, não teve possibilidade de já ter toda uma estrutura, né, e já adentrar nesse universo tendo um espaço, que eu tive que criar este espaço, o começo ele é difícil mesmo. Então, se você está nesse momento, né, de ainda não abriu a sociedade individual de advocacia, não tem nem o CNPJ, está começando, talvez, entenda que é um processo. Então, quando você perceber que maturou um pouquinho esses processos, entender um pouquinho do seu negócio, que eu acho que isso é importante, entendeu? Da sua prática de advocacia, você já tem que começar a entender que você vai ser um gargalo do seu escritório se você quiser continuar fazendo tudo, não tem como. Então, ele é para ser só realmente no começo. Chegou numa fase de maturação em que você entendeu um pouquinho do todo, é a hora de começar a contratar
crescer equipe e delegar funções. Porque o nosso tempo, né? A gente falou dos nossos ativos aí, pessoas, dados. Vamos falar, assim, né, de uma outra essência, uma outra perspectiva filosófica. Eu acho que o nosso tempo hoje é um dos nossos principais, se não o principal ativo. E a gente precisa conseguir entender, trazer pessoas boas, né? Eu tenho um crivo muito grande dentro dos processos seletivos que eu aplico no escritório, porque eu quero pessoas que estejam alinhadas com propósitos, com cultura, que queiram aprender, queiram desenvolver, então crescer junto, né? Então eu trabalho muito isso dentro do meu escritório, mas é muito dentro dessa visão de que eu não consigo crescer e sustentar um crescimento sozinha. Então eu fui buscando pessoas com talentos, habilidades, muitas vezes até complementares. Eu acho que o melhor do líder, né, é você conseguir extrair as melhores habilidades e enxergar, né, onde cada um se encaixa melhor. Então, entendendo. Então, o primeiro passo, né, vamos falar de forma prática. Acho que é mapear os seus processos. Então, você precisa entender tudo que você faz de atividade. Se for necessário, lista tudo que você faz, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quais são todas as atividades que você exerce dentro do seu escritório. E todas as pessoas que trabalham também façam as mesma lista. E aí você começa, eu estou falando uma perspectiva de quem está começando. Aí, dentro desse cenário, visualizou quais são todas as tarefas que você executa, onde que você consegue começar a delegar? Quais são aquelas de maior complexidade que é você que, de fato, precisa executar? E quais são aquelas que não tem a necessidade de ser você na ponta executando. Tem que estar supervisionando, tem que estar monitorando, claro, né? É nosso nome, no final das contas, com a nossa AB que está sendo assinando tudo. Então, tem uma seriedade, uma responsabilidade muito grande, até no ato de delegar. Mas é isso, selecionar boas pessoas, na minha perspectiva, entender todos os processos, tarefas, porque não adianta também ser selecionada, contratar, se você não souber delegar. A pessoa também não vai saber o que fazer. Então, eu invisto em sistemas, né? Tem tantas ferramentas que existem hoje de tecnologia. Então, eu tenho sistemas que me auxiliam, toda essa coordenada de demandas e tarefas, né? E é isso, agregar, somar com mais pessoas, porque sem isso eu acredito que é de fato muito difícil. Mas uma coisa que a gente comentou crescer com gestão anteriormente sobre conhecimento, que é as empresas hoje em dia contratam alguém e poucas treinam essas pessoas. Eu já trabalhei muito na indústria de refino de óleo vegetal. E essas indústrias, como é que funciona? O cara é contratado como faz tudo, aí ele vira um supervisor, aí de repente ele está comandando uma planta que um suma a mais, um em cima mesmo, é 10 milhões de prejuízo ou lucro no mês. Só que essa empresa, que é uma empresa bilionária, eu não estou falando de empresas pequenas de óleo, não, empresas gigantescas, não existe uma formação formal para esses funcionários. Então, é um cara que fazia, ensinando para outro cara, isso se repetindo durante um ciclo vicioso, onde o cara que não sabia ensina para o novo cara que vai voltar e vai não saber, ensina para outro cara. E, assim, eles, às vezes, economizam. Eu sei disso porque eu tinha uma empresa que vendia insumos para essa indústria. Então, às vezes, eles ficavam negociando preço para vender, para comprar 10 centavos numa tonelada, 10, 20 na outra, não sei o quê. Sendo que, se eles capacitassem o profissional, porque às vezes eu ia na planta lá para ver o processo, como eu vendia, eu tinha que fazer meu produto render. Então, eu comecei a entender um pouco mais do processo de refino de óleo e eu sabia que uma coisa ou outra, eu chegava lá, às vezes, em plantas milionárias, de empresas gigantescas, onde o cara que geria a planta sabia menos do que eu, que não sabia nada. Assim, eu sabia o mínimo possível só para... Então, assim, e elas são empresas gigantescas. Então, assim, o investimento no conhecimento, por exemplo, no próprio questão que você falou sobre história de advocacia, você tem funcionário, então você tem que delegar. E você só vai delegar se você confiar. E se você não confia, pode confiar pessoalmente, mas não confia tecnicamente, cria um pequeno processo de desgaste. Sobrecarga, né? Não, estou falando para você criar um processo de ensino. Né? De ensino, assim, ó. Ou de coisas prontas, metodologias prontas. Eu vou dar exemplo, assim. Eu vou otimizar um processo de responder pequenos despachos no processo judicial. Esse é o modelo aqui, você vai pegar, copiar, fazer isso, entendeu? E às vezes, se você tiver mais de um funcionário, já no cenário ideal, um faz, outro revisa. Então, você cria um procedimento que te dê alguma tranquilidade, mas não há como você crescer querendo acumular todas as funções em si. Sim. Então, e além de mapear isso para poder ensinar, né? Porque primeiro é isso, você vai mapear o que você faz para você passar para outra pessoa. É importante também não promover a gestor
aquela pessoa que que faz um ótimo trabalho, é um ótimo especialista, porque às vezes ele não tem o desenvolvimento adequado para um cargo de liderança, ou às vezes não quer. E antes mesmo desse mapeamento, eu estava ouvindo você falando, eu concordo com tudo, mas antes disso, a gente tem que perguntar o seguinte, né, quando está começando um negócio: o que eu sou, para onde eu quero ir? Nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, é importante ter isso registrado, não é só ficar pensando e atirando para tudo quanto é lado. Aquela cápsula do tempo que as crianças fazem, né? Isso, a gente precisa ter isso em mente, porque aí a gente tem mais clareza, até do ponto de vista de neurociência, para colocar as estratégias, as metas, e assim sucessivamente, para você ter condições de executar. E a partir daí você mapeia processos, desenvolve pessoas, investe em tecnologias, claro, de acordo com seus recursos, né? E aí você consegue ter esse ponto de trazer para o papel, gente, é fundamental. Ela falou que você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E tá muito errado para mim essa perspectiva de um treina o outro. Claro que assim, não que não vai ter essa estrutura em que um vai ajudar, você não vai também parar para capacitar todos. Só que isso tem que estar mapeado, não só dentro da cabeça do colaborador que vai passar para o outro, mas dentro de processos institucionalizados, revisados e padrão da empresa. Então, a empresa, inclusive o escritório de advocacia, na minha percepção, não pode depender de ninguém. Se esse funcionário fica doente, e aí? O próprio dono. Não vai ter ele para ensinar o outro. O que você faz num cenário desse? Aí vem a parte da franquia que você é especialista. Você cria uma estrutura que é independente de todo mundo. Rodem. Exatamente. Eu queria aqui já colocar, já fizemos a indicação aí de um filme, né? Um livro. Um livro. Alice. Inclusive, eu queria fazer uma indicação de um livro que eu fiz um curso online. Você chegou a fazer esse curso, mas eu não sei se você chegou a completar. Eu fiz um curso online para encontrar patrimônios de devedores. Eu tive problema com meu filho. Eu achei interessante e tal, mas ele copiou um método como muito todos famoso. Os vendedores de cursos online, né? Mas uma dessas pessoas que foi lá, aí tem uma parte que é motivacional, mas de certo é importante, mas eu acho que, erro de estratégia deles ali, mas a pessoa fez um indicativo de um livro que eu comprei e que eu gostaria de indicar porque tem a ver com o que vocês falaram, que são as 6 substâncias. Ele vai falar de dopamina, serotonina e tal. Ali ele fala justamente a atividade cerebral no seu foco, no que você quer, no seu objetivo e o que vai te estimular e como que você consegue, utilizando, né, esses hormônios, estimular com que você atinja a sua meta. Muitas das vezes, a imagética, a imagem, ela é importante. Uma imagem no seu cérebro vai te estimular a atingir um sonho que você quer, né? Você entra no loop hipnótico mesmo. Isso é interessante. Tem a ver com o que falou. Não basta só falar, eu imagino. Não, esses cursos, esses coaches, eles fazem você assinar um cheque quanto você quer ganhar. Tô mentindo? Você assina um cheque ali, daqui a quantos anos eu vou receber aquilo. É justamente nessa perspectiva. Eu acho isso interessante. Então, Rodrigo, infelizmente, a gente vai ter que finalizar. Queria agradecer a presença das duas convidadas. Tenho certeza que ano que vem vamos trazer vocês aqui de novo, porque esse assunto nem chegou ao ponta do iceberg de esgotar o quanto que a gente tinha para falar, tanto para as empresas quanto para os advogados. Mas antes de encerrar, Roberto, eu queria que você falasse seus recados finais e falasse um pouco sobre o trabalho da própria comissão. Sim, a comissão, a gente tem as reuniões mensais, né? E falamos de temas diversos. Começamos, por exemplo, falando como ter uma carreira de sucesso no compliance, trouxemos temas de inteligência artificial, falamos também sobre questões de dados, trouxemos até um delegado para falar sobre crimes cibernéticos. Então, a gente aborda temas diversos, porque o ESG é um tema holístico, né? E também convido a todos os colegas que quiserem participar, vai ser um prazer receber vocês na nossa comissão. Acho que quanto mais gente souber, melhor, né? Acho que todos buscamos um mundo melhor, o ESG é sobre isso também. Acabou que a gente nem falou de ESG, né? Mas é bom que já fica... Para a próxima. Na retórica, a gente fala que isso é o princípio da antecipação. É igual filme, igual minissérie. Então, as pessoas ficam loucas para poder assistir. Cenas do próximo capítulo. Não percam por esperar.
Eu fico à disposição também daqueles que quiserem conversar, saber sobre algum tema. Deixo aqui minhas redes no LinkedIn, Roberta Carvalho Carlini, ou no Instagram, Roberta Carvalho Carlini também. E foi um prazer estar aqui hoje. Voltarei com muito gosto, porque realmente o papo foi delicioso, não deu para nada mesmo, queria ficar mais. Se colocou um pãozinho de queijo, um cafezinho aqui, a gente aí passa pronto. rápido, Que boa né? ideia. Vou levar para a diretoria. Vamos pensar nisso, né? Mas eu tenho que colocar para 2 horas o podcast. Você, Ana? Bom, vou reforçar então mais uma vez o convite a todos os colegas advogados, advogadas que têm interesse nessa área da advocacia empresarial, que estejam conosco na comissão. Estamos também com reuniões contínuas, mas trazendo nesse primeiro momento muito conteúdo que a gente entende que realmente agregue de forma prática. Então, por exemplo, temos uma palestra ainda esse mês que vai ser promovida com o tema dos desafios econômicos e financeiros que a gente vai vivenciar nesse ano de 2026. Então, traz uma perspectiva do que nós advogados podemos também trabalhar dentro de uma visão estratégica, né, dentro das empresas. E a nossa visão é muito dentro dessa perspectiva 360 mesmo que eu já comentei. Então, acho que muito além de pensar técnico, contrato, né, é importante, fundamental, mas é trazer justamente para os empresários e empresárias como nós, advogados, estamos ali para uma advocacia parceira, muito mais para resolver do que resolver problema. A gente está ali para prevenir esses problemas, mas também garantir melhores resultados, né? Então, fica aí o convite para todos vocês. Eu e o presidente Sérgio estamos aí empenhando muitos esforços para que a gente possa trazer uma perspectiva realmente de crescimento para a advocacia nessa nossa atuação aí à frente da comissão. Ana, eu queria agradecer vocês. Sempre falou um negócio que me tocou, porque o que eu penso sobre o direito em si? Você falou sobre conceitos. Eu acho que muito de direito, principalmente para vocês que são alunos, se você consegue entender verdadeiramente os princípios, as legislações são quase que dedutíveis, porque você entendeu por que elas foram criadas. Então, assim, gestão, acho que muitas coisas na vida, se você consegue entender o motivo e o propósito, porque as leis foram feitas, as regras foram feitas, você consegue mais facilmente aceitar e cumprir e até mesmo deduzir uma possível regra que você não sabe, mas só por você entender os princípios você sabe, não, tem que ser assim, porque os princípios dizem isso. Correto, Rodrigo? Pelo que ele acabou de falar, já peço que quem tiver interesse procurem as teorias das causas de Aristóteles, que vão entender. Eu queria agradecer a presença das duas, dizer que, obviamente, que todos os podcasts que nós fizemos, todos os encontros, marcaram muito, mas hoje eu vi, e é a primeira vez que eu falo isso, então não é falso elogio, não. Hoje, certamente, foi o podcast que, na minha opinião, de todos, o mais relevante, porque ele cumpriu a essência da Comissão de Marketing e Empreendedorismo. Como eu sempre digo, essa comissão foi montada pela OAB Juiz de Fora com um propósito, que é garantir e mostrar ao advogado que existe alguém que trabalha por ele e que a OAB está disponível para justamente orientá-lo como ser empresário, como trabalhar nas redes sociais, como captar, fazer a prospecção correta da clientela. E hoje, com relação ao setor empresarial, as duas deram um show de bola. Foi algo que eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que vai ajudar muita gente. Me ajudou bastante. Então, eu queria agradecer. Gostaria de convidá-las novamente, assim que tiver uma vaguinha na pauta, porque são muitas comissões, a gente tem que... É um trabalho muito Mas, Rodrigo, eu acho que mais do que isso, eu acho que elas trouxeram um novo mote que a gente possa abranger, que é essa parte de estruturação do próprio escritório, não só da parte de desenvolvimento de marketing, até voltado mais para o empreendedorismo em si, de uma forma mais organizada. Eu acho que, de alguma forma, a gente vai pensar num projeto que a gente possa... Então, eu não sou mais o presidente da comissão de marketing e empreendedorismo, tem uma outra pessoa que é. Só que aí eu já lanço um convite para as duas comissões. Quem sabe não façamos um projeto juntos, tanto com o empresarial, quanto, né, o compliance e o marketing e empreendedorismo, para justamente trazer esse tipo de informação ao advogado e dar esse tipo
que seja... porque a gente estudou 5 anos, por que não cursos efetivos? É um passo a passo didático. Um passo a passo, orientando, com encontros, e a pessoa vai ter que fazer a inscrição e participar. Se não forem 2, vai abrir espaço para outro que queira. De repente seria uma ideia. Vamos pensar isso, já lanço. Já peço ao presidente. Tem que arrumar mais 3 horas no dia de cada um, mas... E o pão de queijo, né? Mas pode ser virtual. Então, pão de queijo, então ela já está resolvida. A gente arruma o pão de queijo e a gente arruma. A gente pode fazer encontros virtuais. Ou na ESA. Na ESA e tal. Não, para tudo tem jeito. Eu acho que essa perspectiva é muito legal porque eu acredito muito realmente na força de uma advocacia parceira entre nós colegas. Então, quando a gente consegue agregar e trazer visões também para que todos cresçam, a advocacia cresce como um todo e ganha como um todo. Então, acho que esse tipo de projeto faz todo sentido. E para nós foi muito um prazer imenso. Obrigada também pela troca. Antes mesmo até do podcast, eu e Ana, né, já estávamos conversando e já tínhamos planos das nossas comissões trabalharem juntas, da gente integrar, inclusive fazermos negócios, por que não, né? Claro. E agora com essa ideia... E agora com essa ideia, ainda mais, ficou ainda mais outra coisa, interessante. quando eu sugeri as 2, eu não sabia nem que elas se conheciam. Não, a gente se conheceu pela oportunidade. Vocês estão propiciando aí conexões Mas não são difíceis as aí pra primeiras. classe. Esse podcast que já resultou em várias parcerias, tanto de advogados com advogados com pessoas do setor privado. Aqui, esse podcast que está unindo pessoas. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado por terem assistido este podcast, mais um episódio. Peço novamente que se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam sugestões, principalmente venham participar de todas as comissões, né? Mas eu vou vender o nosso peixe, que participem, que se interessem pela Comissão de Marketing e Empreendedorismo, porque a gente tem uma série de projetos que a gente quer colocar em prática, o projeto de livro, o projeto de artigos científicos e outros, né, para levar o marketing de conteúdo. Alguns até saiam mês que vem. Talvez tenha uns novidades aí. Então, no mais, sustentação oral é, de fato, um projeto estável, duradouro, que é voltado para você, advogado, para você, advogada. Por isso, a gente precisa daqueles que são o nosso público-alvo, que é justamente o operador do direito. Muito obrigado e a gente se vê. Um abraço.